Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Lapidação, um tempo muito especial com pessoas muito especiais, falando um pouco sobre o livro Lapidação nas Mãos do Especialista. Estamos aqui com a nossa escritora poderosa, de laranja, bem show, né Isabela? Sim. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Estamos aqui também, gente, com uma convidada muito especial, psicóloga Letícia Taborari. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Que bom que você veio, que bom que você aceitou nosso convite. Vamos papear? Bora. Vamos papear. O nosso episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, que tem o título Aproveite a Jornada. Esse capítulo tem um título bastante especial. Ele nos leva a refletir sobre os nossos processos e que existem coisas boas durante o processo. Letícia, você na sua profissão de psicóloga poderosa, você acompanha vários processos de perto. O que significa processos para você? Bom, vou começar fazendo uma analogia, na verdade, com um processo que é muito interessante, que a maioria das pessoas já fez em algum momento, que é a preparação de um bolo. Bom, para preparar um bolo a gente tem que seguir uma receita, né? Sim. Então nessa receita costuma ter o quê? Ingredientes, um modo de preparo e no final a gente chega no nosso alvo, que é o bolo delicioso para degustar. Então a mesma coisa. No nosso processo da vida, a gente tem um alvo a ser alcançado, então a gente desenvolve metas, estabelece objetivos a cada dia, né? Sim. Pra gente alcançar aquele alvo. Então o processo nada mais é do que etapa dia após dia, com altos e baixos, que acontece também numa receita de bolo, porque por mais que a gente siga uma receita, por mais que tenha um modo passo a passo ali, nem sempre sai exatamente como a gente previa ou queria. Verdade. E no processo acontece muito isso, né? Sim. Nem sempre a gente consegue atingir aquilo da mesma forma com que foi idealizado, mas o mais importante é continuar tentando, né? Até atingir o nosso alvo. Exatamente, o processo é importante e todo mundo passa por processos na vida, né? Isabela, nesse capítulo você conta pra gente uma história muito legal, muito engraçada. Conta pra gente como é que foi esse processo de você ir lá em Minas Gerais, como é que foram esses ensinamentos que você recebeu lá? Na verdade, foi um tempo, né, de descanso na casa da minha avó, na fazenda, e eu simplesmente decidi ir pescar. Peguei a vara, o anzol e fui lá atrás da minhoca, da isca, né, que os peixes amam ou detestam. Colocou a mão na massa. Coloquei a mão na massa em busca do peixe, né, pra desfrutar depois. Pegou um peixão? Olha, aí já é demais. Um lambarizinho, tá bom? Pode ser? Mais ou menos. É um começo, tá? Mas é incrível, né? Isso. E é claro, né? Deus, ele não desperdiça em nenhum momento. Eu creio assim. E foi uma manhã de muitos ensinamentos, um tempo assim de aprendizado com Deus. E foi muito importante aquele momento ali. Interessante como é que a gente consegue, como é que Deus consegue aproveitar o nosso cotidiano, né, Letícia? Essa história que a Isabela trouxe pra gente é um exemplo claro disso, de que a gente pode aproveitar através da nossa jornada, através do nosso cotidiano. Mas como é que a gente poderia ser um pouco mais intencional nesse processo da vida? Eu gosto muito dessa parte, na verdade, do livro, né? Que ela exemplifica bem essa pergunta, né? Uhum. Quando a cada passo, né, que ela contou, de buscar a vara, de pegar o anzol, de escolher as minhocas para poder atingir a pesca, lá no livro ela já é intencional. Sim. Quando ela curte e comemora ali cada etapa, executando cada parte, mas curtindo. Tem uma idealização ali, né, de pegar um peixe enorme, mas que na verdade não era possível, porque não tinha. Não tinha ali aqueles peixes grandes. Afinal, era só um córrego numa fazenda ali, nada demais. Exatamente. Então, é muito importante na nossa trajetória a gente ser intencional. Quando a gente entende o que é real, o que há uma expectativa também, mas que às vezes o real não é aquela expectativa daquele peixe gigante, mas que quando a gente se volta para o real, a comemorar aquele pequeno peixinho que foi possível numa primeira tentativa de pesca, porque pudesse ser que ela se frustrasse. Sim. E que não pegasse peixe nenhum. Então, quando a gente passa a ser intencional em curtir e comemorar as pequenas conquistas de cada parte que a gente consegue no processo,
É muito bom. Então, ser intencional no processo é olhar as coisas boas, as partes que a gente consegue conquistar, mas comemorá-las. Sim, um passinho de cada vez, né? Exatamente. Um passo de cada vez. Isabela, dentre as fases que você falou, destacou na hora da pesca, lá, várias fases, uma chama muita atenção, que é quando você fala sobre os 3 P's. Conta pra gente o que significa esses 3 P's e por que eles são importantes. Os 3 P's são paciência, persistência e perseverança. Paciência porque eu precisava de muita, né, afinal, para estar ali pescando e conseguir, né, os peixes que eu tanto almejava. A persistência, ela é necessária na nossa caminhada, senão a gente desiste no meio do caminho. E não é essa a intenção, né? A gente precisa persistir e também perseverar para alcançar nossos objetivos de vida. Muito bom, Isabela, muito bom. Letícia, além desses 3 P's que a Isabela falou, comentou um pouquinho, você pode dizer pra gente qual seria um outro ingrediente super importante para esse processo da vida? Bom, foi difícil, confesso, em pensar numa resposta além dos 3 P's, porque eles são partes muito importantes de qualquer processo mesmo. Mas pensando, a Isa acabou falando também o que é importante, é não desistir. Sim. Porque lembra dos processos, às vezes a gente vai passar por situações muito difíceis no nosso cotidiano. Bom, e a gente pode ficar desanimado, né, durante esse processo, quando acontecem empecilhos, desses altos e baixos que realmente podem acontecer em qualquer processo que a gente esteja vivenciando. Então, a não desistir nos leva a essa persistência, a essa perseverança de relembrar também das partes boas que aconteceram durante o trajeto. Sim. Então, essa ser intencional nesse pensamento, em olhar, se direcionar para todo o processo. Não só naquele momento que tá difícil, né? Então, não desistir é a única coisa que vai te levar a alcançar o seu objetivo final. Porque não adianta ter os 3 P's se você desistir durante esse processo, né? Esse projeto de vida, enfim. Sim, muito bom. E você pode deixar pra gente, Letícia, uma mensagem a partir desse capítulo pro leitor? Bom, eu acho que algo que me impactou muito durante toda a leitura do livro foi identificar ali na Isa uma pessoa que passou por todo o processo. Sim. E não só ele na lapidação, quando a gente vê a questão ali de toda a religião que envolve a fala dela, né? Mas também o processo terapêutico, né? Por trás, que tem todo esse olhar, essa escuta, essa paciência e desenvolve esses 3 P's ao longo da jornada. Então eu acho que um lembrete, um convite que eu faria como psicóloga é justamente esse, né? Que as pessoas se direcionem, que busquem ajuda quando tiver, né, muito pesado, quando for difícil, quando esse desânimo vier mesmo durante o processo, uma pessoa que pode ajudar, sem dúvida alguma. Somos nós, né, na nossa profissão. Com certeza. De psicólogas. Com certeza. Olha, gente, eu amei essa conversa de hoje, muitos ensinamentos, né? E assim a gente encerra esse vídeo, esperamos vocês para o próximo. Fiquem ligadinhos, hein?